sobre um tópico bem legal que nós já abordamos na sala de aula. Eu vou estar compartilhando a minha tela com vocês para a gente falar sobre esse tema bem importante, que é sobre o Banco Central, inflação, que estão presentes no nosso dia a dia em vários aspectos que nós podemos observar. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, só um instante. Perfeito. Então, vamos lá, né? Está falando a respeito de inflação. Direto, nós ouvimos nos noticiários, em jornais, revistas, artigos científicos falando sobre a inflação e como ela impacta o nosso dia a dia. A inflação está presente não só no âmbito nacional, mas em quesito internacional. Ela é a percepção que nós temos da perca do valor e do capital que nós temos. Então, quando a gente vê inflação, né? Eu vou até adiantar para mostrar para vocês. Inflação ela pode ser denominada nesta imagem. Se nós observarmos para quem fazia compras nessa época, nos anos 2000, 2005, com R$ 100 no bolso, você conseguiria fazer a compra do mês inteiro, você enchia um carrinho e conseguia sair de lá feliz. Claro que nós temos que observar que o salário mínimo naquela época era muito menor. Se não me engano, chegava em torno de R$ 300, 350. Com o passar do tempo, o salário mínimo foi aumentando, mas vemos que o poder de compra do papel moeda e da moeda que nós temos, que é o real, tanto na sua forma física, que seria a cédula ou a sua moeda, ou a forma digital dele, né, que nós temos através dos algoritmos 0 e 1, nós vemos que ele perde valor com o tempo. 2010, você já consegue encher aqueles carrinhos menores. 2015, uma cestinha, talvez. E 2025, onde nós estamos gravando esse vídeo, acho que às vezes dá para encher apenas uma sacola. Então, vemos que o real, desde a sua criação, que foi em 1994, né, nessa mudança que nós tivemos, ele tinha até então uma referência com base no dólar. Então, R$ 1 valia cerca de $1. Com o passar do tempo, vemos que o poder de compra vem diminuindo. E o que isso tem a ver com inflação? Inflação, nós podemos considerar, de uma forma bem simples, o aumento generalizado dos preços. Então, nesta imagem, digamos que nós temos aqui uma maionese. Digamos que todo o seu processo de fabricação, algum dos insumos teve um aumento significante, digamos, por conta do agronegócio que foi impactado pela chuva. Esse produto em específico, ele vai ter um aumento para o produtor, e isso fará com que o consumidor final tenha que pagar um pouco mais para comprar esse bem. Só que, olhando numa cesta de produtos, vamos dizer, esse carrinho, ele não teve tanto impacto. Só um produto em específico subiu. Isso, então, em uma concepção geral, não pode ser considerado inflação. Pegando o mesmo exemplo, trazendo no âmbito do agronegócio, vocês acham mesmo que se ocorre uma diminuição no índice de chuva, será que só a maionese, os insumos principais, ela vai ser impactado? Não. Nós temos soja, milho, o arroz, o café e vários outros produtos que serão impactados pelo âmbito do agronegócio. Então, grande parte da produção que nós temos de insumos no Brasil, de alimentos, trazendo para esse exemplo, eles terão um grande ou um leve aumento, dependendo do índice que foi impactado. Então, um efeito principal, o âmbito da chuva, ele pode impactar em toda uma cadeia de produção. Então, quando nós temos um aumento de vários produtos, isso sim nós podemos considerar como inflação. Então, toda vez que vocês ouvirem essa palavra inflação, nada mais é do que o aumento generalizado dos preços. Então, trazendo para esse âmbito, né? Inflação é o aumento dos preços de bens e serviços. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês até então, relacionados a o preço de produtos, mas podemos colocar também a serviços. Então, digamos que um certo serviço, um marceneiro, um encanador, tenha que aumentar o seu produto porque, sei lá, o preço do combustível aumentou muito e para ele se locomover até a residência ou até a empresa que ele presta serviço, ele vai ter que cobrar um pouco mais caro justamente para que ele não fique no prejuízo. Então, nós temos também que um âmbito geral, se há um aumento generalizado, também é inflação, tá bom? E quais podem ser os motivos?
aumento da demanda de compra. O que seria isso? É aquela lei que nós temos a oferta e da demanda. Então, quanto maior a demanda por um determinado produto, nós podemos observar uma febre que aconteceu recentemente, é o morango do amor. Então, quantas pessoas não queriam comprar esse produto, virou uma febre, né, no país inteiro, e podemos observar que o preço da bandeja do morango era em torno de 5, 6 reais, chegou a 20, 25, porque estava em escassez. Grande parte da população queria comprar, então os vendedores, os grandes redes atacadistas, tiveram que aumentar o preço, porque senão ele iria se esvaziar muito rápido nas prateleiras. Então, quanto maior a demanda, maior vai ter que ser o preço. E o inverso também é positivo. Quando nós vemos a segunda revolução industrial acontecendo com o Fordismo, nós vemos as linhas de produção do Ford T sendo pintadas de preto, até mesmo eles colocam essa cor porque era uma cor que secava muito mais rápido, então o tempo de produção era muito maior. E a partir do momento que eu tenho um grande número de produto no mercado e falta comprador, tende que esse valor irá diminuir. Então, o preço dos insumos em geral irão cair. Então, essa é uma oferta que também pode impactar a inflação. Quanto maior a questão de pessoas querendo comprar, provavelmente o preço irá aumentar para que tenha um controle. Se as pessoas não compram, então os preços tendem a cair. Então, a inflação é um mercado bem cíclico. O que pode impactar também? Fatores econômicos, guerras, ditaduras, golpes militares, guerras civis, leis, eh, questões ambientais, tudo isso pode impactar. Lembra do exemplo que eu trouxe sobre a questão da chuva? Isso é um efeito que nós podemos ver que é um efeito econômico externo, que não está nas nossas mãos. Claro, o efeito econômico com base no efeito estufa, a degradação do meio ambiente, isso é impacto do ser humano, mas é uma questão gradativa. Não é algo que nós impactamos, fizemos hoje e vamos colher hoje, tá bom? Então, uma questão de taxação econômica, tudo isso vai impactar no mercado como um todo e pode elevar ou diminuir. Por exemplo, neste ano de 2025, nós temos o governo americano taxando vários produtos brasileiros para nós fazermos o quê? A exportação dos nossos produtos para fora. Então, o custo para levar é muito mais caro. E isso faz com que grande parte da produção que já é alta, ela tenha que ser escorrida por todo o território brasileiro. Então, isso vai fazer com que tenha um grande número de produtos aqui dentro, então eles têm que diminuir o preço. Então, vocês viram com um aspecto externo ou até mesmo interno, isso pode impactar no preço e na inflação como um todo. Então, nós vemos aqui nesse gráfico, desde o 1996 até 2018, é um recorte, e nós temos o IPCA. Eu vou falar o que é ele para vocês. Aqui nós vemos a inflação, ela chegou no seu índice histórico de 12,5. Então, o que quer dizer? Se eu tenho R$ 100 hoje, daqui a um ano, ele vai perder cerca de 12,5% do valor. Ou seja, R$ 12,05 eu vou perder. Eu vou precisar ganhar cerca de 100, é, R$ 112 centavos para ter o mesmo poder de compra que eu tinha um ano atrás com R$ 100. Então, a inflação ela faz com que nós, cidadãos, percamos a questão de compra. Então, quanto maior a inflação, menor é o nosso poder de compra ali. E nós tivemos a menor inflação, que foi em 98, de 1,7. Então, nós tivemos cíclicos que subiam, desciam, e nós temos uma média. O que seria a média? É a soma, né, de cada período dividido pela quantidade deles, e nós temos que a média, desde 96 até 2018, foi de 6,4. Atualmente, a nossa média de inflação, nossa inflação anual é de 5% hoje, tá bom? Então, é uma evolução histórica, isso em detrimento de questões sociais. Por exemplo, por que nós tivemos em 2002 uma inflação tão alta? Em 11 de setembro do ano anterior, tivemos o ataque às Torres Gêmeas, que foi algo que impactou totalmente a economia americana, e como nós somos dependentes de grandes potências como China, Estados Unidos e outros países da União Europeia, isso impactou o relacionamento da balança comercial. Então, isso fez com que os Estados Unidos fechasse as portas para o mundo e o Brasil teve uma hiperinflação comparado com outros períodos. Aqui,
tem um histórico do Brasil, tem a quarta menor taxa de inflação. Então, quando nós pensamos em inflação, é um aumento generalizado dos preços. Então, aqui eu coloquei o G20. G20 é o grupo dos 20 maiores países no quesito de economia, que tem um PIB mais elevado comparado aos demais. Então, nós vemos que em 2022, a Argentina tinha uma inflação de 66%. Ou seja, o que isso representa? Que a cada um ano que passa, eu perco 66 referente a comparado a R$ 100, digamos, né? Claro que lá é uma outra moeda, outra medida, mas esse dinheiro perde o valor muito rápido. Turquia e Austrália, assim por diante, e vemos que o Brasil é o quarto menor país do G20 com inflação. Isso é bom? Toda vez que nós analisamos um gráfico, vemos uma tabela, temos que parar e perguntar: o que ela quer dizer para nós? Se olharmos apenas por esses dados, nosso Brasil é um país perfeito, tem uma inflação baixa e está ótimo. Mas não é assim que ocorre. Nós precisamos colocar outros indicadores. É o índice de desenvolvimento humano, o índice de Gini. O que seria o índice de Gini? A concentração de renda aonde ela está. A questão da percepção da população referente a se eles estão satisfeitos em pagar os impostos, se de fato eles estão sendo destinados à sociedade como um todo. Então, vemos que o Brasil é um país que tem uma taxa de juros, taxa de inflação baixa. Mas será que essa inflação baixa vai melhorar a qualidade de vida dos brasileiros? Então, é uma outra análise que precisamos fazer mais a fundo para entender as questões sociais, econômicas e culturais de um país como um todo, tá bom? Então, só no aspecto e na ótica da inflação, o Brasil ele está bem posicionado referente a outros países, tá bom? E o que seria a deflação? Se a inflação é um aumento generalizado dos preços, a deflação é totalmente o antônimo. Ela é a diminuição generalizada dos preços. Então, a deflação é a queda generalizada dos preços de produtos e serviços de uma forma contínua por um período razoável. Toda vez que nós vamos analisar, é, ele é calculado geralmente ao mês por uma instituição chamada IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Como que eles fazem isso? Eles pegam a cartela do salário mínimo e o que ele deve cumprir. Nós vamos falar mais para frente, mas, por exemplo, a alimentação, vestimenta, a saúde, tudo isso vai impactar diretamente no seu bolso e são quesitos básicos para a vida. Quando nós analisamos a pirâmide de Maslow, que é uma pirâmide das necessidades, então qual é a maior necessidade que o ser humano tem? A alimentação, água, depois proteção, família, reprodução, e digamos que no topo seriam coisas supérfluas, por exemplo, um Rolex, um anel de ouro. Você não precisa disso para sobreviver. Então, quanto mais na base da pirâmide, mais é essencial para a subsistência da raça humana. Então, nesse quesito, o IBGE ele vai avaliar todos os meses, ele vai mandar vários dos seus funcionários analisarem várias instituições, mercados, shoppings, farmácias, se os preços de vários produtos específicos dessa caderneta que eles têm, se aumentaram ou não. Então, eles vão calculando mensalmente e divulgam a taxa de inflação. Ela é sempre referente ao mês passado. Ela pode ser feita mensal, trimestral, semestral ou anual. No nosso país, é mais comum ver ele representado de forma mensal e anual. Então, todos os meses, olha, a taxa de inflação do último mês foi de tanto. E depois, no final do ano, olha, a taxa de inflação do país ao decorrer desse ano foi de tanto. Podemos também fazer comparações. Então, por exemplo, eu pego a média dos 3 meses e consigo fazer uma análise sobre ele, tá bom? Então, é bem simples entender a deflação, ela é a diminuição generalizada dos preços. Então, o que seria o IPCA? Toda vez que vocês verem essa sigla IPCA, vocês têm que pensar IPCA é igual à inflação. É a forma que nós denominamos aqui no nosso país. O IPCA, ele é o índice de preço ao consumidor amplo. Então, índice é uma forma de medir. Preço é o quanto eu estou pagando por ele. O que seria o consumidor amplo? O IBGE, ele coloca que o consumidor amplo, ele seria de famílias que recebem cerca de 1 até 40 salários mínimos. Então, vamos pensar que hoje o salário mínimo ele está em torno de 1.518. Vezes 40, nós temos o valor de 60.720. Então, famílias que recebem de 1.518 até 60.720. Isso consegue abranger cerca de 90
95% da população, até um pouquinho mais. Então, eu consigo, nessa margem amostral, abranger grande parte da população brasileira. E isso faz com que essa medida e esses dados sejam, por si só, fidedignos. Então, eles vão avaliar, será que as pessoas que têm esse salário estão consumindo mais? Quanto será de poder ao mês elas estão perdendo? Então, todos os meses o IBGE ele vai calcular o IPCA. E o IPCA nada mais é do que a inflação. Então, toda vez que vocês verem até mesmo investimentos, taxas de juros, colocando, tá rendendo IPCA, a taxa de juros é o IPCA. Nada mais é do que a própria inflação. Então, o que o IPCA vai medir? Os itens básicos que nós temos do que necessitamos no dia a dia, que o salário mínimo deveria cobrir. Então, é necessário nós termos alimentação e bebida? Nenhum ser humano consegue sobreviver mais do que 3 dias sem alimentação. Desculpa, mas 3 dias sem água e mais do que 5 dias sem alimentos. A habitação. Ninguém consegue ter uma boa qualidade de vida se não tiver um teto sobre sua cabeça, um local que ele se sinta seguro, que ele possa descansar. Despesas pessoais. Aqui nós temos os gastos do dia a dia, são as questões de emergências. Comunicação. Hoje nós somos uma sociedade que é totalmente dependente da tecnologia. WhatsApp, você e eu utiliza todos os dias esse mecanismo. Sistemas bancários, transações. Então, hoje não é uma questão de luxo, é uma questão de necessidade. Eu, através dessa aula, estou fazendo com que com vocês? Estou gravando através de notebook, jogando, utilizando a internet, usando recursos tecnológicos, eu preciso pagar todos os meses um plano de internet para conseguir transmitir essa aula. Então, artigos de residência. Pô, você precisa comprar uma geladeira, precisa comprar um fogão, e nem tudo vai durar para sempre. Eu preciso sempre estar renovando, justamente para uma menor eficiência energética, uma maior eficiência energética. Então, vou ter o mesmo padrão e vou consumir menos energia. Isso vai realizar uma diminuição nos meus gastos, ou um material que vai trazer maior praticidade na preparação do alimento. Transportes. Todo mundo utiliza algum transporte todos os dias. Claro, tem pessoas que trabalham em home office, mas digamos que você vai para a universidade, você vai de carro, você pode ir de ônibus, trem. Então, nós necessitamos de transporte, até mesmo Uber. E isso vai impactar diretamente no seu bolso. Saúde. Todos nós temos o SUS, que é o melhor sistema mundial que nós temos de saúde público. Ele é analisado no âmbito internacional como um exemplo, porém, vemos que temos filas enormes, às vezes não conseguimos marcar exames com a necessidade do cliente, do cidadão em si. Então, às vezes não tem medicamentos, você precisa comprar na rede privada. A saúde é totalmente importante, sem ela nós não conseguimos fazer nada. Educação, nós temos a educação pública de fato, porém temos uma grande defasagem. Nós temos que o investimento do PIB do país ele é muito baixo nessa rede, infelizmente. Então, tem uma frase: educai as crianças para não necessitar maltratar os homens. Então, tudo começa pela educação. Todo país que hoje é desenvolvido investiu pesado na educação base para que as pessoas conseguissem desenvolver, trabalhar e ter uma qualificação maior. E o vestiário, nós precisamos de roupas todos os dias, as roupas desgastam, rasgam. Criança cresce, você precisa trocar. Então, o IPCA vai avaliar todos os meses e anualmente se o seu dinheiro que você recebe, ele está de fato aumentando, diminuindo, se você consegue aumentar o seu poder de compra ou de fato ele está diminuindo. Então, todos os anos nós estamos cada vez mais perdendo esse valor de compra, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou dar andamento aqui nas próximas, tá bom? Espero que fique bem claro. E qualquer dúvida é só mandar aqui nos comentários. Até mais, gente.